Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, a pergunta número 131. Allan Kardec perguntou aos espíritos: há demônios no sentido que se dá a esta palavra? E os espíritos responderam: se houvessem demônios, seriam obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvesse criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. E aqui Allan Kardec explica: a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porque o termo grego daimon, donde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele, desde toda a eternidade, ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta esta base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas. Também admitam demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus suponha haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade de seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava ao seu vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos de sua linguagem? Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além da que nos fornece esta passagem. Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá, e a lua não mais dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que esta geração não passará, sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que, por isso, as sofrem mais longamente, porém que, a seu turno, chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com esta restrição:
como o entendem atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo. Ele induzirá um erro, como fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica, visto não se poder admitir que exista um ser mau a lutar como de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação consiste em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade e etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblema de pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo que toma as coisas ao pé da letra viu nestes emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo. Bom, meus caros amigos e amigas, complementar o que os espíritos e o que Allan Kardec disse é muito difícil, porque a sua racionalidade e clareza nos deixa estupefatos. Mas o que nós podemos acrescentar apenas como uma conclusão é que aqueles supostos demônios criados por Deus para viver pela eternidade, se contrapondo a Deus, criando sempre um conflito com Deus, se arrastando pela eternidade, e que estes demônios foram criados para permanecer assim pela eternidade, como uma criação de Deus, ou então que foram criados como anjos, perfeitos, iluminados, seres angélicos, e depois se revoltaram contra Deus para permanecer eternamente na escuridão, na treva, sempre buscando uma oportunidade de desfazer aquilo que Deus fez. Isto faz parte da infantilidade da religião. É como se fosse uma compreensão arcaica, ultrapassada, antiga, da ideia que se pode ter de um Deus como a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Existem espíritos que numa certa etapa de suas evoluções, estando encarnados ou desencarnados, se comportam como demônios, se tornam malignos, vencidos pela corrupção, pela maldade, pelo ódio, pela ganância, pela sede de poder, que criam guerras, armas de destruição em massa, outros capazes de se comportar da maneira mais degradada, espiritualmente falando. Mas isto é uma escolha de um espírito em uma determinada fase de sua evolução. Ele não foi criado para ser assim e não vai permanecer assim pela eternidade. Vai chegar um momento em que ele vai cair em si, mudar a sua atitude e se voltar para a busca do amor e da sabedoria, porque estas duas conquistas espirituais aproximam o ser criado, o espírito, do ser criador, e retomando a sua trajetória evolutiva, vai um dia se tornar um espírito superior, fazendo então parte da comunidade dos espíritos puros, porque foi para isto que nós fomos criados. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado.